Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Dr. Moisés Ximenes, otorrino, e eu estou aqui para vocês hoje para falar um pouquinho sobre terapia olfativa. A gente sabe que muitos dos pacientes que adquirem o coronavírus, muitos deles vão ter o sintoma de diminuição, quer seja parcial ou completa, de olfato e ou paladar, tá certo? E aí, também sabemos que a grande maioria desses pacientes, quer façam algum tratamento, quer não façam nenhum tratamento, a grande maioria vai melhorar, tá certo? Recuperação parcial ou total. O grande problema é que a gente tem visto que alguns pacientes, depois de 2, 3 semanas, não têm melhorado. E aí eu tenho começado a receber no consultório pacientes que têm 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 6, 8 e até recentemente 12 semanas que já não sentem mais olfato e paladar. Nesses pacientes, aí a gente já precisa tentar fazer alguma coisa para tentar recuperar parcial ou totalmente o olfato e ou o paladar desses pacientes. E aí a gente vai precisar utilizar, quer seja terapias medicamentosas, quer sejam algumas terapias alternativas. E uma dessas terapias é o treinamento olfativo, tá certo? Normalmente eu sempre gosto, diante de um paciente que tem até inclusive menos tempo do que 2, 3 semanas da ausência de olfato e paladar, eu gosto de tentar alguma coisa. Mas o paciente que passa de 2, 3 semanas, a gente sempre tem que tentar alguma coisa. O treinamento olfativo, a fim de ilustração ou comparação, é como se fosse a fisioterapia que o ortopedista passa para as lesões musculoesqueléticas dele, né? Então, é como se fosse uma fisioterapia para o olfato. Também conhecido como treinamento olfativo, terapia olfativa, fisioterapia olfativa, tá? E ela consiste realmente num treino do nosso olfato, tá certo? Eu vou falar aqui da terapia olfativa particularmente porque eu tenho visto que tem muitos pacientes que têm apresentado muitas dúvidas com relação a como fazer. Então, mas aí, onde é que eu compro, onde é que eu armazeno, e quais são as essências, durante quanto tempo, intervalo de quanto tempo. Então, diante de tantas dúvidas, eu resolvi falar um pouco sobre isso, tá certo? Vou falar primeiro sobre as essências, tá certo? A gente tem uma sequência de 4 essências que a gente tem observado parecer bem mais interessante para a gente fazer essa sequência. Seria rosa, eucalipto, limão e cravo. Parece que essa sequência tende a ser uma sequência mais efetiva do que as outras que a gente tem disponível, mas a gente ainda tem outras. Às vezes o paciente pode apresentar alguma intolerância, irritação, alergia a alguma outra essência alguma dessas essências, e a gente tem um plano B e um plano C para tentar também melhorar a questão do olfato. Lembrando, a sequência principal, rosa, eucalipto, limão e cravo, mas se você tiver qualquer problema com elas, a gente tem um plano B. Plano B seria canela, chocolate, pêssego e tomilho, tá? E diante também de algum problema com essa sequência, a gente poderia tentar também café, lavanda, mel e morango, tá certo? Então, mas onde é que a gente adquire essas essências? Normalmente a gente adquire essas essências em locais que trabalham com essências e eles estão normalmente relacionados à área cosmética, perfume, essas coisas, ou então a área de produtos naturais, tá certo? E aí, como é que armazena, Dr. Moisés? Quando você compra essas essências, elas vêm nos frasquinhos, tá certo? Que às vezes ele tem esse gotejadorzinho, ou conta-gotas, ou não tem, mas aí você adquire o conta-gotas para fazer a aplicação nos frasquinhos. E aí, isso daqui você armazena e deixa a essência pura guardadinha. A essência que você vai usar no dia a dia, você vai colocar nesses frasquinhos âmbar. Pode ser um frasco maior, mas também pode ser um frasquinho menor, tá certo? E aí você vai colocar um algodãozinho no fundo desse frasquinho âmbar, tá certo? Âmbar melhor para proteger da luz. E vai pingar uma quantidade. Normalmente se recomenda 1 ml, que é mais ou menos o equivalente a 20 gotinhas. E vai utilizar aquilo naquele dia. Às vezes as essências elas vêm bem concentradas e aquilo permite que você possa utilizar por mais alguns dias, tá certo? É interessante que uma pessoa que esteja melhor do olfato esteja sentindo o cheiro para saber se já está muito fraca para fazer a nova aplicação. E ela estando ainda
numa situação de uma boa concentração, você poderia usar ainda mais alguns dias, tá certo? E aí você vai fazer a terapia olfativa. Então, mas como é que é essa terapia olfativa? Então você vai ter 4 frasquinhos desses, cada um com uma das soluções, das essências, e aí você abriria a essência, já estaria a essência lá dentro do algodãozinho, e aí você faria a respiração, movimento de inspiração e de expiração, com o nariz realmente praticamente a 1 centímetro da entrada do frasco, tá certo? Aí você faria isso durante 20 segundos, tá certo? Depois que você fizer essa sequência de 20 segundos de inspiração e expiração, ou seja, dos movimentos respiratórios habituais, aí você pararia para descansar o nariz durante 2 minutos. Isso é para a gente dessaturar as partículas odoríferas que estão nos receptores, para elas limparem, para a gente fazer uma nova sequência de partículas odoríferas chegando nos receptores odoríferos, tá certo? Então você faria um intervalo de 2 minutos para retirar, dessaturar, remover as partículas odoríferas para uma nova sequência, para uma nova essência, tá? E aí você começaria, por exemplo, com a essência de rosa, aí na essência seguinte seria a essência de eucalipto, na sequência seguinte a essência de limão e a sequência seguinte a essência de cravo. Respirando 20 segundos, 2 minutos de intervalo. Uma nova essência mais 20 segundos, 2 minutos de intervalo. Uma nova essência 20 segundos, mais 2 minutos de intervalo. Uma nova essência de 20 segundos com 2 minutos de intervalo. Recomenda-se que façam 2 grandes sequências de cada uma delas. Então você faria uma sequência com as 4 essências, 20 segundos, 2 minutos, 20 segundos, 2 minutos, 20 segundos, 2 minutos, 20 segundos, 2 minutos, seguidos de uma nova sequência de cada uma delas de 20 segundos. Rosa, eucalipto, limão e cravo, rosa, eucalipto, limão e cravo. Ou seja, seriam 8 incursões de essência na nossa fossa nasal por vez, tá certo? Tem alguns autores que pedem para você fazer uma sequência não alternada, uma sequência fixa. Rosa, rosa, eucalipto, eucalipto, limão, limão, cravo, cravo. Mas parece existir uma tendência melhor quando a gente alterna essas essências, fazendo daquele jeito inicial que a gente orientou, tá certo? Essa terapia olfativa normalmente é feita de manhã e de noite. Mas, doutor Moisés, fazer 3 vezes por dia pode ser melhor? Até agora, 2 vezes tem sido suficiente. Não parece ter diferença entre 2 e 3 vezes ao dia, tá certo? Uma orientação que é muito importante. É muito interessante a gente fazer esse treinamento, essa fisioterapia, essa terapia olfativa, não próximo ao horário de refeição, porque aí na hora da refeição você vai ter partículas odoríferas do alimento que vão ficar também estimulando e saturando o nervo, os receptores olfativos no nervo. Então seria interessante fazer o antes das refeições, ou ali meia hora, 1 hora, ou até 2 horas depois das refeições, tá certo? Outra coisa, durante quanto tempo, doutor Moisés, seria interessante a gente fazer esse treinamento? Gente, os trabalhos têm colocado como 60 dias e 90 dias, mas a gente sabe que a gente pode precisar, inclusive, até durante 6 meses. Eu costumo pedir para fazer 90 dias, tá? E aí, se precisar, eu renovo mais 90 para completar os 6 meses, tá certo? Doutor Moisés, recuperei parcialmente meu olfato. Eu paro? Não. Doutor Moisés, eu recuperei totalmente o meu olfato. Eu paro? Aí você pode parar, tá? Mas isso assim, é uma coisa que às vezes a gente precisa ter certeza que houve uma recuperação total e tudo pra gente interromper o tratamento uma vez que já houve a recuperação total, tá certo? Bom, gente, eu acho que no mais é isso. Qualquer dúvida, a gente já se coloca à inteira disposição para saná-las. E fica a orientação para quem precisar fazer o treinamento olfativo, seguir o vídeo aí, pegar as orientações do vídeo, para que a gente, de alguma maneira, faça o treinamento da melhor maneira possível, tá certo? Um forte abraço a todos, qualquer coisa, a gente se vê por aqui.